Benvenuti a Italiano con Sammy. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Samara Dartibali e eu vou ensinar para vocês hoje um pouquinho do italiano, tá? Vou ensinar um pouquinho, porque eu costumo dizer que a gente, nessa vida, a gente não sabe de tudo e a gente está sempre à procura do saber. Então, esse é o nosso lema, tá? É o lema que eu tenho aí para a vida. Portanto, aquilo que eu sei, eu gostaria de estar passando, transmitindo para vocês, o máximo de conhecimento possível, tá? Daquilo que eu sei, aquilo que eu tiver dúvida, vamos estar aprendendo juntos. Então, deixem aí nos comentários quais são as dúvidas de vocês em relação a essa aula, tá? A minha aula de italiano aqui no YouTube, a explicação vai ser em português, tá? Geralmente, eu sou professora de italiano, também de inglês. Geralmente, a aula de italiano comigo, ela é somente em italiano. Então, você aprende em italiano já desde o início, né? Mas como eu gostaria que todo mundo aqui entendesse tudo, tintim por tintim, sem ficar nenhuma dúvida, e como vocês estão em casa aprendendo italiano, eu gostaria que vocês não ficassem com dúvidas, tá? Então, vou explicar tudo em português mesmo, a questão gramatical, e qualquer coisa deixa aí nos comentários que eu tento ajudar todo mundo, tento responder as dúvidas de vocês, tá joia? Também, se esse conteúdo te agrada, se você gosta da língua italiana, se você gosta da cultura italiana, deixa nos comentários também o que você gostaria de aprender sobre a cultura ou sobre a língua, tá bom? Para começar, a gente vai fazer uma aula sobre os sons do italiano, tá? Os sons mais básicos, então, de leitura, de pronúncia. Eu vou abrir aqui uma lousa, rapidinho. Pessoal, como é o primeiro vídeo, a primeira vez que eu estou gravando, pode ser que o som não fique muito bom, pode ser que a luz não fique muito boa, tá? Mas a gente está começando e eu acredito que tudo melhore com o tempo. As edições melhorem também com o tempo, porque eu sou bem principiante nesse mundo do digital aí. Mas acredito que conforme for passando aí, o tempo a gente vai melhorando, tá bom? Caso vocês queiram deixar alguma dica também, pode colocar nos comentários. Fico muito agradecida, tá joia? Vou abrir aqui o Google Tradutor para usar como lousa com vocês. Então, não é que eu estou usando o Google Tradutor, não é isso? Só estou usando mesmo para poder mostrar para vocês como lousa, tá? Vamos lá. Então, regras de pronúncia. Regras de pronúncia, galerinha. Quem quiser comprar um caderninho, colocar em ordem aí o seu caderninho para ter um estudo bem guiado, pode ficar à vontade, tá? E eu acredito muito que a organização ela nos ajude no aprendizado, então fiquem à vontade para ter o seu próprio caderninho aí, colocar o seu conteúdo em ordem, porque a gente vai começar do italiano A1 até chegar no italiano B2, tá bom? O objetivo desse curso é que todos tenham acesso à língua online mesmo, né? Sem precisar pagar nada. Quem quiser ter aulas comigo particulares, no final desse vídeo eu vou colocar o meu contato, e aí vocês podem entrar em contato pelo e-mail, tá bom? Começando aí, regras de pronúncia. Pessoal, se falta algum acento, alguma coisa, sempre vou dizer, gente, eu não dou prioridade para isso, dou prioridade mesmo para o falar aqui, tá? Mas vocês podem colocar aí, até porque o meu teclado aqui é uma bagunça, às vezes está em italiano, às vezes está em inglês não tem acento e tal, então eu não fico preocupada com isso, tá? Mas vamos lá. Primeira regra de pronúncia, galerinha, toda vez que tiver o C e o I, a pronúncia vai ser ti, tá? Que nem tia mesmo.
Então, vamos dar um exemplo aí? A palavra tchau, tchau, que em italiano é oi, tá? A palavra tchau. Também pode ser tchau? Pode ser tchau, tá? Oi e tchau, em italiano é só tchau. Outra palavra, outro som, né? C-E, que tem o som de tchê, tchê, ok? Então, vamos colocar um exemplo. Cento, cento, que é 100. Cento, ok? Outro som, o som de S-C. E que tem um som de X, X, como X, I, tá? Então, X. A própria palavra Xi já é, né? Significa esqui. Mas vamos colocar outro? Vamos colocar aqui sciare. Sciare é esquiar. Esquiar. Ok? Sciare. Mais uma palavra, como exemplo, scivolo. Scivolo, que é escorregador. Ok? Escorregador. Bom, assim como o SCI tem o som de chi, o SCE tem o som de che, ok? Che. Então, vamos colocar o exemplo peixe. Peixe, que é peixe mesmo, ok? Peixe. Scendere. Scendere. É um verbo. Scendere é descer, ok? Scendere é descer. Então, repitam aí comigo, tá? Scendere, peixe. Tudo certo até aí? Beleza. Próxima pronúncia importantíssima, C-H-E, tem o som de que, tá? Que. Então, o que é que mesmo, tá? Dentro de uma palavra, perquê. Perquê. O perquê, por em maiúsculo, perquê. Tem um acentinho do lado contrário. Perquê. Ok? Perquê é porquê. Porquê, tanto o porquê de pergunta quanto o porquê de resposta, tá? Perquê. CHI também, som de ki. Ki. Então, ki e já é uma palavra que significa quem. Que, ok? Mais uma regra da pronúncia. Pronúncia GN tem um som igual ao de NH, tá? NH. Vamos colocar algumas palavras aí com esse som, tá? Nhoque. Nhoque. Que é o nosso nhoque. Nhoque. Vou colocar mais uma. Junho. 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 Que é junho, mês de junho. Que altro? Vamos pensar aí. Gnomo. Gnomo. Que é o gnomo. Gnomo. Ok? Então, em nosso nha, nhe, nhi, nhonho é escrito diferente, né? Bom, próximo som, o som do GL. O GL é o nosso LH, tá, pessoal? Nosso LH, vamos colocar aí, Lúlio. Lúlio, que é o mês de julho, tá? Lúlio, Lúlio. Vejam que não é glio, não é assim, é Lúlio, Lúlio, ok? Mais um som, mais uma palavra com este som. Família. Família.
família. Não temos nenhum som de G aí, ó. Família. Família, tá? Como se fosse um LH mesmo. Filho. Filho. Que é filho. Escrito diferente, mesmo som. Filho. Ok? Até aí, tudo bem? Deixe seu comentário, deixe um joinha se você está gostando desse vídeo. Uma regra importante, pessoal, estou pensando aqui, se eu não estou deixando escapar nada. A letra U é sempre pronunciada, tá? Sempre pronunciada. Por que que eu estou falando isso? Porque, pessoal, vamos supor essa palavrinha aqui, ó. Aqui no Brasil, ou em Portugal também, né? Falantes de português, a gente fala isso que. Mas no italiano, a gente pronuncia o U, tá? Então é qui. Qui. Ok? Então o som disso é qui. É o som, tá, pessoal? Que significa aqui, né? Vamos dar um outro exemplo? A palavra cinco, por exemplo, ó. Cinque. Cinque. Eu falei o U, tá? Cinque. Cinque. Então, lembrem, sempre que vocês virem a letra U, vocês vão pronunciá-la, tá bom? Mas existem outras regras? Existem, tá? Existem as doppias, né? As letras, geralmente no italiano temos doppias, duas letras juntas, mas a gente tem esse som mais forte, né? E como se fosse um acento mesmo. Mas, no geral, as regras mais importantes aqui, tá? Mais importantes para poder ler ao início aí são essas, tá? Bom, pessoal, as regras que eu queria passar hoje para vocês foram essas, tá? Agradeço muito se você viu esse vídeo até aqui, certo? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Abraço, até mais. Um abraço, arrivederci.